E aí, pessoal, tudo bom? Depois de vários dias, quer dizer, na verdade, alguns meses sem publicar vídeos a respeito de análise de livros, eu acabei adquirindo aqui uma outra obra que eu gostaria de fazer aqui rapidamente uma análise aqui para vocês. É este livro aqui. É a revisão da história do Brasil do autor Manuel Rodrigues Ferreira. Bom, e o que fala a respeito sobre neste livro? Bom, vocês já devem ter reparado que na última análise do livro que eu fiz aqui para vocês, que foi a história da civilização brasileira 1500 a 1822, eu falei ali no início do vídeo sobre a primeira jornada paulista de revisão da história do Brasil. Eu falei bem rapidamente ali para vocês. Então, nesta obra aqui, Manuel Rodrigues Ferreira, ele está contando justamente como ocorreu esta primeira jornada, como se desenrolou nos anos antes de 1958 e o que veio ali depois com a publicação daquela obra que eu fiz a análise aqui para vocês e também dessa daqui e sobre como naquele tempo ali na década de 50 a história do Brasil que era contada nas escolas já era praticamente toda falseada. Então vamos lá. Aqui ele vai começar contando a respeito como se deu ali anos antes de 1958 essa vontade de revisitar os documentos históricos a respeito da história do Brasil, como se iniciou ali depois em 1953, quando o governo ali do estado de São Paulo quis que no ano seguinte, em 1954, se comemorasse o quarto centenário ali da cidade de São Paulo. Então, os irmãos Manuel Rodrigues Ferreira e Tito Livre Ferreira viram essa oportunidade aí como um momento muito oportuno para poder apresentar documentos ali que comprovavam que o fundador ali da cidade de São Paulo não era o padre José de Anchieta, mas na verdade o padre Manuel da Nóbrega. Então, depois que eles acabaram revisitando esses documentos e comprovando ali que houve naquela época um grande debate a respeito, havia alguns intelectuais que eram contra trocar ali o fundador da cidade de São Paulo, pois o padre José de Anchieta é um santo, na verdade, um santo da Igreja Católica, etc., e que não gostaria que trocasse esse nome pelo padre Manuel da Nóbrega. Havia ali muita discussão, houve na verdade muita discussão, muito bate-boca ali, mas somente o Manuel Rodrigues Ferreira e o seu irmão, o Tito Livio, somente eles que apresentavam documentos históricos para comprovar que não era o padre José de Anchieta o verdadeiro fundador, mas o padre Manuel da Nóbrega. E o que fazia os outros intelectuais ali da época? Eles somente argumentavam, eles não apresentavam sequer um documento que comprovasse a tese ali que eles falavam. Então, depois que ocorreu essa troca aí do fundador, depois de várias discussões, debates e etc., eles resolveram então não revisitar somente a história ali da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro mesmo ali, porque o Manuel Rodrigues Ferreira já vinha, juntamente com o seu irmão, reparando que toda a história ali do Brasil, que já era contada no ensino primário nas escolas, naquele tempo ali, na década de 50, já era totalmente falseada. Então, eles tiveram essa ideia magnífica aí no ano de 1958, fizeram essa primeira jornada paulista de revisão da história do Brasil, que contou com vários participantes e que eles lançaram o convite para todos os estados brasileiros, que vieram vários professores e intelectuais ali de outros estados, e somente professores e intelectuais ali da USP, da Universidade de São Paulo, não quiseram comparecer ali nessa primeira jornada paulista de revisão da história do Brasil. Para vocês repararem aí como esse viés autoritário e totalitário ali da USP já vem muito tempo, na verdade, desde a década de 50 ou bem mais antes disso daí. Então houve ali do dia 18 de janeiro ao dia 24 de 1958 essa primeira aí jornada. Então
Durante todos esses dias, eles revisitavam os documentos históricos que estavam sendo deixados, e durante a noite eles apresentavam todos esses resultados nos congressos ali que eles faziam ali no Centro Geográfico e Histórico da cidade de São Paulo. Eu posso ter errado no nome aqui, mas vou estar deixando o nome correto aqui para vocês aqui no vídeo, pois eu não consigo assim lembrar de tudo a respeito. Então, foi ali que eles descobriram também que o termo Brasil Colônia era na verdade um termo completamente errado para designar o Brasil do ano de 1500 a 1822, que revisitando os documentos oficiais históricos, eles perceberam que o Brasil só foi denominado praticamente de duas formas: ou era província de Portugal ou era Estado do Brasil. Não havia esse termo colônia. Em nenhum documento histórico houve essa distinção para com o Brasil. Então ali na época houve também essa discussão, houve esses debates para que se trocasse em toda a historiografia que estava sendo publicada, tanto nas livrarias e também nos livros escolares, trocar essa distinção aí, esse nome Brasil Colônia, por Brasil Província ou Estado do Brasil. Então eles decidiram ali, pela maioria, votou a favor de trocar esse nome Brasil Colônia por Brasil Província ou Estado do Brasil. Mas acontece que vocês podem reparar, continua até hoje nas escolas, quando você compra algum livro de história também em alguma livraria, esse termo Brasil Colônia ainda não foi trocado. E aqui se fala claramente sobre isso, pois nessa primeira jornada se foi conversado bastante a respeito sobre isso daí, e que tinha que ser trocado. Então houve ali a votação e a maioria ali dos participantes decidiu por trocar, mas depois que terminou ali o congresso, vários professores, vários outros também intelectuais não gostaram dessa ideia daí, criticaram, também ameaçaram o professor aqui, Manuel Rodrigues Ferreira, tanto ele quanto o irmão dele, quanto o Tito Livio, e depois desse desenrolar aí não acabou trocando coisíssima nenhuma, mesmo tendo a maioria ali dos professores intelectuais terem decidido por trocar. E depois, ali no ano de 1959, quando eles decidiram publicar tudo o que foi revisitado ali nessa jornada em livros, em obras, quando o Manuel Rodrigues Ferreira ele decidiu procurar uma editora para que publicasse esta obra dele, principalmente aquela obra ali, História da Civilização Brasileira, ele reparou na bancada ali da editora que ele tinha ido visitar, a editora Biblos, que ele havia encontrado ali uma espécie de manual ali sobre o que seria repassado às crianças do ensino primário a respeito sobre todas as matérias, português, matemática, geografia, etc. Então ele decidiu ali dar uma olhadinha, dar uma lida bastante rápida ali sobre o que iria ser passado para as crianças sobre a história do Brasil, e ele ficou realmente ali espantado sobre o que ele conseguiu perceber sobre o que estava sendo, sobre o que iria ser passado para as crianças ali do ensino primário, pois era na verdade um ensino de história completamente falseado, que era para gerar ódio de brasileiros a Portugal e ao povo português. Então depois disso daí, ele já era escritor para o jornal Gazeta do Povo. O jornal não é Gazeta do Povo, na verdade, é o jornal A Gazeta. Deixa eu só dar uma revisitada aqui, bem rápido aqui para vocês. Gazeta do Povo é esse site aí que nós vemos aí na internet. Agora quando a gente quer achar aqui, não acha aqui de jeito nenhum. O jornal A Gazeta, não é a Gazeta do Povo, é o jornal A Gazeta. Ele era escritor aí desse jornal, um jornal bastante
famoso, que realmente ele falava, que tinha um viés ali que falava realmente a verdade, que contrapunha, na verdade, os outros jornais da época, que tinha algum viés esquerdista e etc. Então, ele publicou nesse jornal vários artigos falando a respeito sobre esse tema aí do falseamento e sobre o ódio que estava sendo gerado nas escolas do ensino primário, o que estava sendo colocado ali no espírito das crianças, na verdade na alma das crianças ali, para que gerassem esse ódio contra Portugal e ao povo português. Ele foi denunciando isso daí e o governador do estado de São Paulo, naquela época, quando ele foi revisitar a história do Brasil e foi conferir esse manual aí, escolar que estava sendo ali propagado, o governador do estado era o Jânio Quadros. Então aí eles propuseram ao governador do estado para que retirasse todo esse ensino da história do Brasil que estava sendo falseado, que era do terceiro ano do ensino primário, e para que colocasse ali uma história completamente diferente do que estava sendo repassado às crianças. E houve muita discussão, muito debate também a respeito sobre isso daí. Alguns jornalistas que estavam sendo contrários a trocar como eu posso falar aqui, esse manual que estava sendo trabalhado e também sendo distribuído para as crianças, para que elas estudassem a respeito sobre isso daí. Vários outros jornalistas eram contrários e publicaram também artigos em outros jornais na época, como o jornal O Tempo, mas que o Manuel Rodrigues Ferreira não se sentiu intimidado perante isso daí e começou a publicar vários outros artigos a respeito, contando minúcias por minúcias ali como essa história estava sendo falseada e como isso daí iria prejudicar o futuro dessas próprias crianças, iria prejudicar o futuro de uma nação inteira, gerando esse confronto, essa rixa entre Brasil e Portugal. E daí vocês podem começar a tirar essa ideia de como até hoje existe essa rixa entre brasileiros e portugueses, pois é contado até hoje nos livros de escola que Portugal era um país dominador e o Brasil estava sendo explorado a todo momento por Portugal e pelos portugueses, que os portugueses mataram milhões de índios. Toda essa baboseira, todo esse falseamento é contado até os dias de hoje aqui no Brasil, gerando este ódio a Portugal e ao povo português. Vocês podem reparar isso daí também em comentários de notícias da internet envolvendo Portugal e etc. Sempre existem milhares ali de brasileiros que sempre criticam, falam mal e etc., sem conhecer as principais causas dessa desgraça que ocorreu, que já vinha ocorrendo bem antes ali da década de 50, que foi denunciado ali pelo Manuel Rodrigues Ferreira e etc. E também vários outros intelectuais ali da época, como o próprio irmão dele, Tito Livre Ferreira, publicou em jornais também a respeito sobre isso daí, denunciando esse manual escolar, como também o Gustavo Corsão, que era um conservador católico ali da época, também publicou a respeito sobre isso daí, vários outros também. E depois de contar todos esses artigos, na verdade, todos esses artigos que foram sendo publicados nos jornais da época, todos estão publicados aqui neste livro aqui na íntegra, para todos lerem aqui, ó, desde o primeiro artigo que ele publicou, tanto o último até o último, quanto o artigo também do Gustavo Corsão, do Tito Livre Ferreira e etc. E depois de ter passado esse daí, aqui no capítulo 5, que é o último capítulo, vai falar a respeito sobre o seguinte: História do Brasil, do ódio entre nacionalidades ao ódio entre classes sociais. Então aqui ele vai contar justamente como ideologias chamadas de nacionalismo, o jacobinismo e o marxismo influenciaram totalmente
os supostos historiadores da época, professores, intelectuais, para que se construísse uma história do Brasil completamente falseada dos documentos históricos, para que gerasse esse ódio de Brasil a Portugal. E o nacionalismo que ele fala aqui é um nacionalismo romântico, ou seja, é um nacionalismo que o próprio escritor, historiador, ele se vê assim como um escritor de literatura. Ele coloca ali tudo o que ele acha que deve ser colocado, sem revisitar documentos históricos que comprovem aquilo que ele está falando, como se ele estivesse contando ali alguma historinha mesmo assim, sem tiver nenhum documento para comprovar, colocando tudo aquilo que pareça romântico, belo, mas tudo isso aos olhos do próprio historiador, escritor. E também ele faz muitas críticas aqui ao jacobinismo e também ao marxismo, que estava sendo colocado aqui para gerar esse ódio de classes sociais também, principalmente aqui ao marxismo, como ele fala aqui bem no finalzinho aqui do livro, que ele coloca aqui um título, aqui, a interpretação marxista da história. Ele fala aqui sobre essa interpretação desses historiadores marxistas a respeito da história do Brasil, etc. Faz várias críticas a isso daí. E também, como eu falei, ao nacionalismo. Quer ver? Eu vou até dar aqui uma palhinha aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Falar nisso, ele também ele faz várias críticas aqui à Semana de Arte Moderna de 1922, que também resultou, depois nos anos seguintes, para a destruição completa aí, dessa história do Brasil, colocando o povo brasileiro como um povo sendo submisso, que não tinha essa vontade de trabalhar, colocando o povo brasileiro como um povo macunaímico, ou seja, um povo assim, um povo completamente pobre, desunido, completamente assim preguiçoso, na verdade. E ele faz várias críticas a isso daí. Vocês podem encontrar aqui na página 160 a respeito sobre isso daí, sobre as semanas de 1922. E aqui ele vai falar também a respeito de algo bem interessante. Por que esse ódio contra o português? Esse daqui foi um artigo que ele publicou no jornal a Gazeta. Não, na verdade não foi o Manuel Rodrigues Ferreira, foi o irmão dele, foi o Tito Livio Ferreira. E aqui ele vai explicar claramente por que esse ódio contra o povo português e contra Portugal. Nossa, esse livro aqui é sensacional. Quando vocês lerem ele, vocês vão perceber que todo essa doutrinação, esse falseamento da história do Brasil, que até hoje está sendo contado nas nossas escolas, como esse problema é antigo, e vocês vão perceber que esse projeto de lei do Escola Sem Partido é realmente fundamental, é essencial para que se retire tente, pelo menos um pouco, retirar toda essa perseguição ideológica que é ocorrida dentro da sala de aula dos professores para com os alunos, essa doutrinação esquerdista, comunista, marxista dentro das salas de aula. Vocês vão perceber como esse problema é bastante antigo, bem antes ali da década ali de 50. E também, aqui no final, ele vai deixar aqui os documentos, na verdade, vai deixar aqui reproduzidas aqui fotograficamente em tamanho reduzido, a folha do livro de assinaturas de todos os participantes que foram nessa primeira jornada paulista de revisão da história do Brasil. Vai deixar aqui todos os participantes, as assinaturas e etc. E depois vocês, quando vocês tiverem esse livro aqui em mãos, vocês poderão conferir. E também um outro documento aqui a respeito do Consulado de Portugal, agradecendo
esse trabalho grandioso que o Manuel Rodrigues Ferreira e o Tito Livio Ferreira fizeram a respeito para poder revisitar a história do Brasil e Portugal e, por conseguinte, tentar acabar com essa doutrinação, com esse falseamento, com esse ódio entre Brasil e Portugal, que na verdade não existe ódio nenhum, não existe essa perseguição nenhuma, essa exploração nenhuma, que vocês poderão conferir a respeito nesta obra magnífica aqui, que infelizmente não é mais fabricada, vocês só poderão encontrar em sebos na internet, como eu fiz. E aqui atrás deste livro tem um texto aqui bastante interessante que eu gostaria de ler aqui para vocês antes de terminar este livro. É o seguinte, deixa aqui bastante claro. Não é somente nos países totalitários que se usa a educação escolar para deformar a mente dos futuros cidadãos. Também no Brasil, com esse objetivo, falseia-se a história pátria para servir de linha auxiliar às ideologias chamadas nacionalismo, jacobinismo e marxismo. É o que mostra este livro. Então, galera, se vocês gostaram aqui deste vídeo, deixa aí o seu gostei. Compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. Se inscreva no meu canal. E até a próxima, galera. Falou!